15, uma passagem bem conhecida. Vamos ler João capítulo 15, versículo 12, 13, 14, 15 e 16. Todos acharam? Podemos ler? Este é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Amém? Passagem conhecida. Eu quero trazer uma breve reflexão sobre a importância de termos amigos. Hoje vivemos em um mundo tão corrido, em um mundo onde a tecnologia ela tem tomado conta de nossas vidas e quase não temos tempo para termos amigos. E quase não temos tempo para valorizar nossas amizades. Mas sabemos que todos nós somos criados para viver se relacionando com as pessoas. No propósito original, Deus nos criou para nos relacionar. Nós vemos na criação, ali no Jardim do Éden, Deus todos os dias ao entardecer, Ele descia ali naquele jardim para fazer aquela caminhada e andar com a terra. Existia ali um relacionamento, existia ali uma amizade. E Deus, Ele gosta desse relacionamento, Ele gosta dessa intimidade, Ele gosta dessa proximidade. E nós estamos deixando com que isso se perca ao longo do tempo. Vivemos em um mundo tão corrido onde a maioria dos seres humanos se tornaram egoísta, egocêntrico, onde o que importa é apenas o eu, é apenas o meu, eu sou o centro de todas as atenções. E se não for dessa forma, não existe amor. E Jesus vem com este mandamento para nos lembrar que não é nada, absolutamente nada sobre nós, que não é nada sobre esse egoísmo, sobre esse egocentrismo, não pode existir, porque nós temos a necessidade de amar os nossos amigos. Nós, quanto cristãos, estamos tão acostumados àquela passagem: se você não conseguir amar o seu irmão ou o seu amigo, você apenas o tolere. Só que lá no céu não vai ter uma área para os tolerados, para quem nos tolera. Você precisa de fato fazer-se cumprir esse mandamento de Jesus, essa ordenância de Jesus. Se não fosse importante, jamais Ele deixaria isso como mandamento: amar uns aos outros, assim como eu os amo. E é tão importante essa questão da amizade, que Jesus vai além. Ele morre, Ele dá a sua vida pelos seus amigos. E quem são esses amigos de Jesus nessa noite? Então, eu dei como título essa mensagem: a importância de termos amigos. E a gente pode perguntar: mas como podemos nos tornar amigos de Jesus? Como podemos identificar que somos amigos de Jesus? Alguém pode sinalizar? Intimidade. A chave para qualquer tipo de relacionamento
sincero, verdadeiro e genuíno é a intimidade. Não existe um relacionamento verdadeiro sem intimidade. Todo relacionamento frágil, fútil, que se perde ao longo do tempo, que não tem, que agora costuma-se dizer que é falta de, não tem, é a palavra-chave? Não bateu, não deu certo. Isso, compatibilidade. Não tem, não bateu, faltou algo. Mas quando temos Jesus, não existe essa falta de compatibilidade. Porque Jesus, Ele é a chave para manter todos os relacionamentos. Jesus, Ele é o maior exemplo de valorização de amizade. E eu quero dizer nessa noite que para termos e sermos parecidos com Jesus em nossa amizade e para nos tornarmos amigos dele, as nossas ações, elas falam por si só. Será que as nossas ações, ela condiz e ela diz que somos amigos de Jesus, que caminhamos com Jesus? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Será que as minhas ações no decorrer do meu dia a dia, da minha trajetória, ela fala que eu sou amigo de Jesus, ela fala que eu tenho intimidade com Jesus, ela mostra uma mudança de vida, uma mudança de caráter e uma transformação? Se nós não tivermos todas essas mudanças, se não tivermos uma vida transformada, nós não podemos dizer que somos amigos de Jesus. Amém. E o que acontece quando nós não temos amigos? O que acontece quando nós andamos sozinhos? O que acontece quando nós caminhamos sozinhos? Vamos lá para Lucas, retificando, João capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, que agora já estou avançando, eu não sei o horário que se termina, mas eu acredito que 9 meses a gente está dando a bênção apostólica, né? O que acontece quando nós não temos amigo? João capítulo 5, versículo 1. Quando nós não temos amigos, nós não somos abençoados. Todos os meios de Deus realizar algo em nossa vida é através de pessoas. Hoje Deus realiza milagres, nos abençoa, tudo através de pessoas. E se nós não temos amigos, se nós não valorizamos amigos, como nós seremos abençoados? Simplificando, ganhei essa camisa, está um calor da bexiga, saí para o trabalho 4 da manhã, estava no frio, agora está quente, misericórdia. Ganhei essa camisa, blusa, não sei como vocês chamam, aqui no Nordestino fica meio complicado. Casaco. Ganhei esse casaco. Quem me deu esse casaco? Foi um amigo. Como esse casaco foi feito? Por incrível que pareça, saiu de um amigo. Agora é hora da propaganda. Temos o pastor Mike. Ele não me deu não, gente, misericórdia, mas ele é meu amigo. Temos o pastor Mike. Ele fez esse casaco, essa camisa maravilhosa. Olha que coisa bonita. Se eu quando eu entrar no regime, não vai ter essa barriga aqui mais, então vai ficar perfeita. Olha que coisa linda. Linda. Ele fez esse casaco. Só o fato dele fazer esse casaco e a pessoa comprar dele esse casaco já saiu abençoado. Foi um pastor que fez. Uma pessoa que tem um entendimento, uma pessoa que reconhece uma amizade, um relacionamento com Deus. Então, não saiu de qualquer lugar.
Saiu direto da fonte de bênção. Aí a Assunção foi lá para o aniversário do meu líder. Eu preciso de um casaco, ele é chato, ele é jovem, então o pastor Mike sabe como ele é, então não tem erro. Ela foi lá e comprou o pastor Mike e me abençoou. E se eu não tenho amigo? Como é que essa bênção chega até mim? Precisamos valorizar as nossas amizades. Precisamos começar a refletir sobre as nossas amizades. Ah, pastor, você está dizendo que é obrigado nós termos amigos? Sim, é um mandamento. Agora você precisa ser prudente, porque nem todo mundo serve para caminhar com você. Nem todo mundo serve para ser seu amigo. Mas isso não implica que você não tem que ter amigos. Você tem que ter amigos. Você tem que amar os seus amigos. Ah, pastor, mas existe aquele amigo chato, aquele amigo que ninguém suporta. É exatamente esse aí que você precisa amar. Amém. Porque amar aquele que simplesmente anda com você, aquele que bate na sua costa todos os dias, aquele que sorri para você, mesmo quando você precisa de uma repreensão, é muito fácil. Porque esse é um amigo de conveniência. Ele te suga até o último momento. Quando você não tem mais nada para oferecer, ele te deixa. Ele vira as costas. Mas não é desse amigo que eu quero falar para você. Eu quero falar de um amigo que tem Jesus como fonte. Mas vamos voltar lá a João. A João capítulo 5, versículo 1 que diz: depois disso, Jesus volta a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda. Com 5 pátios cobertos, ficavam os cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que ele tivesse. Um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, e perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Quando nós não temos amigo, caímos em uma armadilha. Precisamos entender que Deus não nos criou para vivermos sozinhos, para vivermos isolados. Deus nos criou para vivermos nos relacionando com pessoas. Quando não acontece esse relacionamento com pessoas, pagamos um preço alto. Aquele paralítico, ele não tinha a necessidade de passar 38 anos esperando aquelas águas serem agitadas, mesmo que seja uma linguagem figurativa. Mas não vamos nos prender nesse detalhe. Vamos nos prender no detalhe de 38 anos que foi perdido, 38 anos que poderia ter sido bem aproveitado. Ele estava ali na beira daquele tanque há 38 anos. Toda vez o anjo descia, agitava as águas. E o pior de tudo, ele conseguia ver que o anjo descia, ele conseguia ver, imagino eu, aquelas águas sendo agitadas, mas ele não conseguia mergulhar. Ele não conseguia entrar naquele tanque, porque ele era sozinho, porque ele não tinha um amigo. Ele não tinha um amigo que pudesse pegar em sua mão e o colocar ali dentro. Ele não tinha um amigo que tivesse a disposição de sacrificar a sua vida por amor dele, para que ele fosse curado. E quantas vezes nós negligenciamos o nosso amigo? Quantas vezes nós fingimos que não estamos vendo? Quantas vezes, ao invés de estendermos as mãos, nós recolhemos
e ainda falamos mal, e ainda denegrimos a imagem. Nós estamos cumprindo este mandamento de amar ao nosso amigo, de amar ao próximo, assim como Jesus nos amou, assim como Jesus se entregou por amor de nós. Nós estamos prontos, nós estamos preparados a sacrificar a nossa vida, as nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos prazeres, para ajudar e para socorrer os nossos amigos. Nós, como cristãos, temos essa necessidade e responsabilidade de ajudar os nossos amigos, de caminhar com os nossos amigos, seja ele difícil ou não, é nossa obrigação. Mas nós não queremos nos sacrificar para ajudar essas pessoas. Nós não queremos nos sacrificar para caminhar uma milha com essas pessoas difíceis. E com isso a vida vai passando e nós não saímos do lugar que nós estamos. Nós não trocamos de passo, nós não avançamos, nós não crescemos, nós não evoluímos e questionamos a Jesus o porquê de estarmos estagnados e estacionados no mesmo lugar. Porque o básico nós não fazemos. Nós não nos preocupamos com o nosso irmão que está do nosso lado, que todo domingo senta do nosso lado. Nós não perguntamos se ele está bem. Nós não perguntamos se ele precisa de algo. Nós não o abraçamos. Eu tenho um problema com o braço, eu confesso. Mas precisamos abraçar mais. Precisamos ser presentes, porque senão nada disso vai valer a pena. No final, nada vai valer a pena se nós não voltarmos ao nosso estado original, ao qual Deus nos criou. Deus nos criou para nos relacionar com pessoas. E nós não conseguimos mais nos relacionar nem com os nossos irmãos de casa. E esse paralítico, ele perdeu 38 anos de sua vida, porque ele não tinha um amigo. E não é porque não aparecia ninguém, porque existia 5 pátios ali. 5 pátios. Então quero dizer que não só estava lá o cego, o manco, o coxo, o aleijado, não. Mas existiam pessoas dentro da sua condição saudável, que passava ali, que via ele, mas não se sentia constrangido de estender a mão, porque não era um problema dele, não era um problema nosso. Qual é a culpa que nós temos, que eu tenho, que você tem, se ele é um paralítico, se ele nasceu paralítico, ou se porventura uma enfermidade o fez paralítico? O que é que eu tenho a ver com isso? Não é um problema meu, é um problema dele. Estamos de fato vivendo a palavra. Estamos amando esse amor que tanto nós falamos, que tanto nós pregamos. Estamos de fato reconhecendo o sacrifício de Jesus, porque ele nem nos conhecia, nós nem o conhecia. Ele simplesmente se entregou para que eu e você pudesse estar aqui nessa noite. Você consegue entender essa dimensão desse amor? Nós nem o conhecia. E ele simplesmente resolveu se entregar para que nós pudéssemos ser alcançados por este amor, por essa graça, por essa misericórdia transformadora que nos alcança todos os dias. E o que ele falou foi simplesmente: ame, cuide, zele, demonstre amor. Será que é isso que nós estamos mostrando? Porque aquele paralítico ficou 38 anos jogado,
largado, esperando para que um amigo pudesse estender a mão. Mas no momento oportuno, o melhor amigo, o verdadeiro amigo, o amigo que não nos abandona, que não nos deixa só, independente de qualquer circunstância, ele aparece. E quando ele aparece, quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Muitas das vezes esperamos muito das pessoas e esquecemos que é por Ele, que é para Ele, que toda a glória será para Ele, não será nossa. Nós simplesmente temos que cumprir com a nossa única obrigação: é de amar, é de ceder a mão, é de estar perto todos os dias. Mas Jesus, quando o viu, logo identificou que ele precisava de cura. Mas ele esperou 38 anos. Porque o de repente de Deus pode e demora um pouco, mas ele acontece. Ele acontece. Então nossos amigos, ele pode nos esquecer, ele pode nos abandonar, mas não tenha dúvida, o nosso verdadeiro amigo nunca nos deixou sozinhos. Por esse motivo é muito importante termos amigos. É muito importante não nos isolarmos, porque Deus não nos criou para vivermos sozinhos. Então todas as vezes que nos isolamos, todas as vezes que não temos amigos, ou deixamos de cultivar a nossa amizade, nos anulamos, nos retiramos, sofremos. Mas o que acontece quando nós temos amigos? O que acontece quando temos amigos? Lucas capítulo 5, versículo 17 por diante. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca, tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao ponto da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente de Jesus. Quando nós temos amigos, as coisas começam a mudar de figura. Quando nós temos amigos, nós voltamos a esse tão falado estado original. Nós voltamos à essência. Nós voltamos a caminhar com Jesus. Nós voltamos a nos aproximar com Jesus. Nós voltamos a ter intimidade com Jesus. E ao oposto do paralítico de Betesda, esse paralítico, ele tinha uma equipe que entendia o propósito. Ele pertencia a um povo que reconhecia o amor. Nós temos amigos que é capaz de sacrificar por nós. Reflita um minuto. Você tem amigo que é capaz de se sacrificar por você? Será que você tem amigo que é capaz de comprar uma briga por você? Mas nessa briga você precisa estar certo. É importante. Você não terá amigo verdadeiro que passe a mão na sua cabeça. Só que diferente do bajulador, o amigo verdadeiro ele vai te chamar em secreto e vai acabar com você.
Ele não vai te avisar. Mas Ele vai dizer: você errou. Totalmente errada a sua conduta. Essa sua conduta não foi de um filho de Deus. Essa sua conduta não trouxe o reino. Essa sua conduta não transmitiu Jesus. Essa sua conduta não tem a visão de reino. Essa sua conduta não fala do sacrifício de Jesus. Mas nós estamos aqui para caminhar junto com Jesus. E existia uma multidão. Aquele paralítico, ele sabia que precisava chegar até Jesus. Mas como chegar até Jesus se ele não podia caminhar? E existia ainda por cima uma multidão. Você tem amigo capaz de te enxergar no meio da multidão? E esse cara tinha. Esse paralítico tinha amigo. E no meio da multidão, eu imagino aqueles homens, aqueles amigos pegando esse paralítico na mata e tentando romper uma multidão para chegar aos pés de Jesus. Mas foram impedidos, porque eram muitas pessoas. Então, existia ali uma adversidade, existia ali um problema, existia ali uma barreira que impedia deles avançarem, de chegar até Jesus. Mas ele não via nisso aí o impedimento. Eles foram ousados. Eles foram além do que a gente imaginava, além do que nós podíamos compreender. Eles enxergaram o propósito, eles enxergaram o alvo, eles enxergaram adiante. Eles não enxergavam apenas com os olhos terrenos, eles enxergavam com os olhos espirituais. E a multidão não pôde parar. E quantas das vezes nós viramos a costa para os nossos amigos, porque ele saiu da igreja, nós não o reconhecemos mais na rua, nós viramos a costa, nós não os cumprimentamos, nós nos envergonhamos. Quantas das vezes alguém está dentro da igreja e permanece dentro da igreja, e nós nem o cumprimentamos, nem falamos, não abraçamos? Que amor é esse? Essa amizade está pautada em quem? Cadê a misericórdia? Cadê o fruto da verdadeira amizade, do verdadeiro relacionamento com Jesus? Mas esse impedimento da multidão não foi possível parar os amigos daquele paralítico de levá-lo ele até Jesus. Eles foram ousados, eles subiram no teto daquela casa. Chegou no teto, dava para ver Jesus, enxergaram Jesus, mas não era o suficiente. Ele precisava colocar aquele paralítico nos pés de Jesus. Quando ele coloca aquele paralítico nos pés de Jesus, as coisas mudam de figura. Jesus quebra todo o paradigma. Não podia se curar de sábado, não podia fazer nada. E Jesus cura no sábado. Que loucura é essa? Então nós não podemos nos limitar. Se de fato somos amigos de Jesus, se de fato cumprimos a ordenança de amar os nossos irmãos, nada pode nos limitar, nada pode nos deixar covarde,
Nada pode nos acovardar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos ter um entendimento. Não conseguimos caminhar sozinhos. Precisamos andar sempre dois. Porque quando tropeçarmos, vai sempre existir alguém para estender as mãos. Quando ficarmos fracos na caminhada, vai sempre existir alguém para caminhar junto conosco. Todas as vezes que nos isolarmos e não queremos ver ninguém, vai sempre existir aquele amigo chato que vai bater em sua porta e vai dizer: você não pode ficar nesse casulo, você não pode ficar nessa caverna, você não pode ficar dentro dessa caverna esperando que o corpo te traga alimento, porque o Senhor hoje Ele usa pessoas para nos abençoar, e Ele usa pessoas para gerar relacionamento. Não fique mais dentro da caverna esperando para que o corpo te traga alimento. Não, Jesus está dizendo: sai da caverna, porque eu estou te esperando do lado de cá. Você precisa sair desse conformismo. Nós precisamos. Não podemos viver isolados, não podemos viver depressivo durante toda a nossa trajetória. Eu sei que a depressão é uma doença, mas Jesus também levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Aleluia! Glória! Se o nosso melhor amigo está dizendo: eu levei sobre mim todas essas dores, porque ainda estamos dentro de uma caverna, porque ainda estamos nos acovardando de avançar. Não podemos ficar presos, não podemos ficar isolados. Nós precisamos levantar, precisamos entender que é na angústia que se lapida e nasce um verdadeiro irmão, um verdadeiro amigo. Jesus, Ele tinha amigos que andavam com Ele. E não pense que entre Jesus só tinha os melhores amigos. Não. A gente tinha um ladrão que andava com Jesus para todos os lados. Uau! Como eu posso ser amigo de um ladrão? Você pode ser amigo de um ladrão, você pode ser amigo de um traficante, você pode ser amigo de quem você quiser, desde que você leve Jesus como ação transformadora, como Jesus como agente de transformação sobre a vida dele, desde que você não seja influenciado por ele, mas que você leve o reino até ele e que ele se constranja ao ponto de se render a este amor. Então precisamos nos preocupar com as nossas amizades, precisamos nos preocupar com os nossos amigos. Quantos e quantos amigos estão morrendo e nós não estamos fazendo nada? Não são amigos longe, são amigos que estão bem perto de nós. Nós não percebemos o sofrimento calado por negligenciar a palavra. Já estou terminando. Saia daqui debaixo dessa palavra e com esse pensamento: eu preciso valorizar as minhas amizades, porque eu não posso mais caminhar sozinho, porque o Senhor me criou para ter relacionamento com as pessoas. O Senhor não nos criou para vivermos sozinhos, para caminharmos sozinhos. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Essa breve reflexão que eu quero trazer para a minha vida, para a vida da igreja, que saia aqui debaixo desse entendimento. Não se anule, não se isente, não perca a sua vida. Não fique 38 anos esperando o amigo, porque ele está bem aí do seu lado. Não espere 38 anos, não espere a vida te apunhalar, não espere nada disso. Jesus, o seu amigo fiel, Jesus, o seu amigo verdadeiro, está bem aí do teu lado. Mas eu não quero só falar desse amigo Jesus, eu quero te falar desse amigo que está aí do lado,
desse amigo que Jesus colocou do teu lado para você cuidar. Como somos capazes de dizer que amamos Jesus, que temos intimidade com Jesus, se não somos capazes de amar o nosso amigo que está do nosso lado, que vemos todos os dias? Então precisamos nos render a Jesus, nos voltar a Jesus, reconhecer o seu sacrifício, a sua entrega, porque a partir do momento que nós entendermos essa entrega, esse sacrifício, nós iremos olhar para o nosso irmão com outro olhar, com um olhar diferente, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia. Amém?